eternal thirst and desire for the wild. Ain't got time to try, gotta rise and ride the grind till it's time to lay back and die. Hurt, but never enough not to fight the tide. A ideia do filme Desaparecido surgiu muito naturalmente de uma vontade de fazer um filme diferente no cinema brasileiro, um filme que ainda não tinha sido, ninguém tinha arriscado em fazer, um filme onde a história começava fora das telas do cinema, como algo transmídia, e que depois se culminasse, se acabasse, o fim da história fosse nas telas do cinema. Então a ideia ela surgiu de uma forma muito natural, de querer fazer um filme com baixíssimo orçamento, inclusive com recursos próprios nossos, e de fazer de uma forma rápida também, né? De fazer um filme que não demoraria 2, 3, 4 anos, um filme que fosse ponta a ponta em um ano. With eternal thirst and desire for the wild. Ain't got time to try, gotta rise and ride the grind till it's time to lay back and die. Hurt, but never enough not to fight the tide. Never give up the light that shines through the night. A Ação Transmídia nasceu um ano antes do lançamento do filme. Na verdade, no dia que foi feito o conceito da ideia de, poxa, vai ser uma ideia onde 5 jovens vão se perder no meio da mata por causa de uma festa. Eu acho que o conceito da festa foi uma coisa que surpreendeu muita gente, tanto no Brasil quanto fora, dessa ideia das pessoas levarem câmera penduradas e tal. Aquilo ali, o dia que a gente teve o conceito da ideia, antes do roteiro, nós fomos online, a equipe foi online e já criou os perfis dos personagens. Já criou os nomes, os perfis dos personagens e eles já começaram a ter vidas, começaram entre si, conversavam e começaram a adicionar amigos. Então foi muito bacana que o projeto de fato começou na internet, nasceu na internet essa história desses personagens e depois foi evoluindo. Apareceu um projeto muito louco, apareceu uma história muito louca e uma oportunidade deliciosamente louca de realizar um projeto que eu até então nunca tinha visto similar no mundo do cinema, no universo do cinema, especialmente no Brasil. Um projeto que Desaparecidos, desde o início, ele transbordava da tela do cinema, ele foi além da tela do cinema. O filme como uma peça principal, mas de uma campanha, de uma situação, de uma realidade que a gente deveria criar totalmente nova, totalmente fora dos padrões que a gente aqui no Brasil está acostumado. Para mim, foi simplesmente impossível negar esse convite. Quando o David Schurman apareceu com essa história, apareceu com essa proposta, para mim foi impossível não me envolver e foi uma grande honra também ter sido convidado para fazer parte desse projeto deliciosamente louco. Uma coisa muito importante para o filme era não ter atores que ainda eram conhecidos pelo grande público, mas que tinham um nível de profissionalismo que a gente conseguiria trabalhar e ultrapassar essa verdade. Abrimos um casting, é engraçado que o casting foi dado como se fosse um projeto de faculdade, foi feito um casting, mas foi um casting profissional, mas era para um projeto de faculdade, e nós tivemos centenas de pessoas que se apresentaram. E sempre foi essa a ideia, era realmente buscar pessoas que tinham esse talento, mas que não eram conhecidas, o que é muito difícil, né? Como assim? Amor, não entendi, Lete. Explique isso direito. Cadê o vô? A preparação do filme a gente teve com o diretor alguns dias antes da filmagem, no Parque Ibirapuera, onde a gente fez algumas cenas, fez uns ajustes, o diretor veio, pincelou mais os personagens, teve uma conversa, dando as diretrizes para onde a gente ia seguir, o psicológico, tudo. Teve uma ajuda muito grande do diretor, com uma preparação, e teve também um grande trabalho em casa, né? Porque a gente teve pouco tempo para se preparar. Que foi uma dica que o diretor deu, era gritar no carro ou em casa, descobrir qual era o grito de medo, o grito de terror, o grito de susto e como você grita quando você está com medo, como que é. E ver também o que te causa o medo, o que te traz aquela sensação de medo, o pavor, o terror, o que para você dá essa sensação. E foi muito louco, né? Porque você descobre que são várias coisas que dá isso. Então você vai descobrindo que tal coisa te dá medo, tal experiência te dá medo. Vem, me segue. Muito tempo, mas Camila, já tinha que botar no menina. Senti medo. Na hora eu achava, na minha mente, do jeito que eu criei,
eu comecei a enxergar um monstro, um bicho que estava ali a me matar e que estava com um facão na mão. Eu sentia medo, o Marco sentiu medo, mas ele não poderia transparecer esse medo para Camila. Aí que eu acho que estava um desafio também de encaixar, que eu conversei muito com o diretor também para a gente conseguir passar isso. Porque senão ia ficar, pô, o Marco tá com medo, meu, sua namorada vai surtar mais. Então você tem que segurar a onda, falar, não, vai dar tudo certo. E eu acho que é isso que o filme mostrou demais, como ator, sinta, seja, não finja, seja. Vai lá, faz, sinta aquilo. Então é sentir medo, é isso. Eu e o Pedro, a gente fez uma experiência de ficar mesmo... Tava chovendo e não tava podendo gravar na hora, a gente falou, não, vamos ficar aqui pra ver como é que é ficar na mata, sem luz, sem ninguém, sem nada. E a gente ficou apavorado mesmo, e isso em pouco tempo. Parece assim, estranho falar, mas assim, acho que coisa de, sei lá, nem 10 minutos a gente já tava berrando de medo mesmo. E ele, calma, 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 porque no escuro, na mata, você começa a enxergar formas, você ouve muitos barulhos, você não sabe o que tem. Então mesmo se não tivesse monstro nenhum, na verdade, já seria aterrorizante. Com uma coisa lá, o negócio ficava pior, então é muito medo mesmo. Tinha que passar muito medo mesmo. Então a gente procurou passar o máximo possível, porque é aterrorizante mesmo. A mata é aterrorizante. O maior desafio para mim foi ser morto. Porque não foi um morto comum. Eu fui um morto pendurado na árvore. Mas aí que vem o grande problema. Como é que eles me penduraram na árvore? Eu tinha que ficar de cueca, apenas com uma samba canção. E a galera do efeito colocou tipo uma cadeirinha assim, de não sei qual é o nome do equipamento. Todo o peso do meu corpo ficava na minha virilha, para sustentar meu corpo. Então doía demais. Preparação maior foi ser um cara alegre. Por isso que eu afirmo muito de diversão, porque todos os dias que a gente estava lá, eu tentava ser Rodrigo até fora do set. Eu era divertido com todo mundo, eu era brincalhão, para essa energia ficar dentro de mim. Vem cá. Vem cá, deixa eu te falar. Tem um zinho aí pra gente fumar? O quê? Tem uma cachoeira aqui perto, vamos pra lá. Na hora eu realmente estava sentindo medo. Apesar de tinha muita gente da equipe por perto. Mesmo assim, eu estava morrendo de medo. Então eu joguei isso pra cena e me joguei muito mais ainda nesse sentimento, nesse medo, nessa busca de cadê, onde foi, o que está acontecendo. Minha preocupação não era nem tanto os insetos em si. Foi quando a gente perguntou, tem cobra? Ah, tem. Aí que eu falei, meu Deus do céu. A Carla, ela é uma socialite, porra louca. E o David sempre falava, uma mulher fina, elegante e tudo mais. Enquanto a isso, eu não concordava muito com ele, porque eu não imaginava uma mulher fina e elegante entrando numa mata no meio da noite, arrancando a roupa na frente de um cara, fumando baseado. Aí dentro dessa ideia eu pude imaginar a Carla um pouco mais solta, mais livre, né? E dentro disso eu pude um pouco brincar um pouco mais com a Carla e enfim. Ela foi fantástico, foi um presentinho e a cena dela, uma das poucas cenas dela entrando na cachoeira, dela estando na cachoeira, eu me senti muita vontade em fazer, porque eu nasci em meio à cachoeira e tenho isso muito presente assim, na minha formação, desde a infância, enfim, foi muito bacana mesmo. Quando chegou o projeto pra gente, que o David trouxe pra gente, né? Eu achei um projeto bem interessante, bem diferente. E é legal fazer o diferente. E ele é um que tem a cabeça bem aberta para poder... É interessante a forma dele trabalhar porque ele tem certeza do que quer. Mas ao mesmo tempo dele ter certeza, ele deixa correr um pouco para ver como que as coisas vão andar, se vão encaixar melhor, mas tem certeza, coisa que poucas pessoas no mercado conseguem
realizar, porque é um pensamento de você saber o que quer, na hora de você só estar realizando um pensamento que já está amadurecido pelo tempo que ficou pensando, né? O que a gente fez foi filmar o monstro num fundo verde, no fundo de croma, né, para recortar depois. E para cada cena, nós levamos para o estúdio cenas onde a gente achava que era importante ter um monstro ou que a gente tinha dúvida. E o que a gente fez na hora foi jogar ele num fundo de croma e fazer um movimento de câmera e mexer os refletores e iluminar para aquilo, trabalhando bem mais contra a luz, né? A gente até chegava a imprimir um pouco da imagem dele, mas era para apertar, para ter o que apertar no contraste para saber o quanto que ia aparecer ou não, né? Sendo que aqui ainda a gente fez foi acentuar um pouquinho contra a luz, mudar a cor do olho quando está mais pro final, que é o grande susto, a única vez que aparece mais o rosto dele. Filmamos o pé também, né? Tem hora que ele quebra a câmera, o vulto dele de lado, então foi tudo filmado em verde, mas já pensado onde que ia entrar. O projeto Desaparecidos, ele é um grande desafio sonoro, porque as próprias características do filme fazem com que o som dê grande parte da veracidade daquilo que está sendo construído. Então é um filme que tem toda a ideia de parecer real e o som tem que fazer o papel de dar o suspense, de criar tensão, de deixar o espectador nervoso na cadeira, ao mesmo tempo que ali tem que se encaixar de uma maneira o mais natural possível. Vai embora! Para, Camila! Para o Desaparecidos a gente usou uma técnica chamada nos Estados Unidos de wire work, que é literalmente trabalho com cabos. A mesma técnica foi usada no Matrix, Tigre e o Dragão, Homem-Aranha, enfim, diversos filmes onde você tem esse tipo de empurrão ou pessoas levam um chute e é arremessada para longe, qualquer coisa desse tipo. Para o Desaparecidos a gente usou inclusive os mesmos equipamentos, o mesmo fabricante, mesmo tudo do que foi usado no Matrix. E é uma técnica relativamente simples, a gente basicamente prendia, né, os dublês através de um colete próprio por um cabo muito fino, muito resistente e através de uma série de polias impulsionava, né, o dublê mecanicamente, manualmente, e ele era, no caso do Desaparecido, literalmente tragado para dentro da mata. O maior desafio, com certeza, foi a preparação dos atores para as cenas. Os atores toparam fazer as cenas por eles. Era realmente perigoso. Tinha umas cenas que não são simples de ser efetuadas nem para os dublês, mas eles toparam, as meninas principalmente, toparam, encararam. A gente preparava o terreno, separava o que era de risco material, tirava as pedras, galhos e puxava, a gente arrastava os dublês primeiro, antes do preparo, ensaiava com os atores e depois executava a cena. Saiu tudo muito perfeito, vale a pena conferir os efeitos do filme, principalmente pela atuação dos atores nas cenas de ação. Uma coisa que foi interessante do Desaparecidos é que eu tive a oportunidade de ir ao set, ver eles rodando. O filme foi rodado em 2 etapas, então quando eu entrei no projeto, a primeira etapa já tinha sido feita. Eles tinham rodado mais ou menos uns 60%, 70% do filme. Então eu consegui fazer um primeiro corte do filme com tudo que já tinha sido feito e fui com eles para Ilhabela para acompanhar a segunda parte das filmagens. Quando nós começamos a montar o Desaparecidos, eu estava no Brasil, mas eu já estava com passagem comprada para me mudar para a Inglaterra, onde eu estou agora. Estudando. Então nós tivemos 2 meses juntos no Brasil montando o filme, eu e o David, e eu já estava com passagem de vinda pra cá. Então a gente, na verdade, falou, pô, não tem muita saída a não ser montar esse filme à distância. A gente conseguiu até fazer bastante progresso enquanto eu estava no Brasil, mas 2 meses foi muito pouco pra gente conseguir chegar, de fato, terminar o filme. Então eu vim pra cá com um HD com todo o material do filme e continuei montando o filme daqui.
à distância. Eu montei o filme no meu laptop e no Final Cut. E a gente arranjou um esquema de trabalhar que foi interessante, que era mandava para eles os projetos, eles tinham uma mídia lá no computador lá no Brasil, e eles relinkavam o projeto com a mídia e assistiam a progressão dos cortes. A gente fazia inúmeras reuniões via Skype e conversava sobre as coisas que a gente achava que deveriam ser melhoradas a cada corte do filme. Quando você tem, acho, uma ideia inovadora e quer arriscar, porque foi um grande risco fazer esse filme, e você acredita fielmente, as pessoas embarcam com você. E foi por isso que a gente conseguiu fazer. Mas é muito dolorido, é um sofrimento. Mas eu acho que uma das grandes... Eu acho que o bacana é de fazer. E o mais importante, lançar o filme no cinema, que é muito difícil. Então cada etapa é uma batalha. Mas de você chegar no final, de você convencer, e foi o que nós fizemos, nós decidimos distribuir o filme nós mesmos, e chegar lá nos exibidores e falar, dá uma chance pro nosso filme, e você convencê-los a dar uma chance pro filme, o que é muito difícil. E eu acho que acreditar do começo ao fim, fazer o processo todo, sem dinheiro, é 1 milhão de vezes mais difícil do que se você tem os recursos, mas também é muito gratificante. Cada etapa e cada momento que você vence é extremamente gratificante e é incrível, porque o pessoal durante 1 ano todo participou do filme. Então eu sempre falo, o elenco não foi assim, participou no dia da filmagem.